Pra que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e bem-vindos à segunda temporada do podcast Pra que isso, professor? O seu podcast de história. Demorou, mas chegou. Voltamos com tudo. Então, para que a gente possa iniciar aí os nossos procedimentos, hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito interessante da nossa história aqui do Brasil. Eu quero falar com vocês sobre a Revolta da Chibata. O Brasil, durante algum tempo, enfrentou diversas revoltas, como a Guerra de Canudos, a Revolta da Vacina, por exemplo, pois haviam mudanças frequentes nas esferas sociais e políticas. Nesse episódio, nós vamos entender as razões que levaram os marinheiros a se rebelarem e realizarem a conhecida Revolta da Chibata. Para isso, eu vou chamar quem? Eu vou chamar o Recapitula. Uma das mudanças sociais foi a abolição da escravatura em 1888. Como vocês sabem, o Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão, mas não se pensou o que aconteceria nos dias seguintes após a abolição da escravatura. Muitos negros não conseguiam emprego no Brasil pós-abolição, e para viver, eles valiam-se de pequenos delitos ou então entrar de forma voluntária para a Marinha Brasileira, uma vez que muitas pessoas também eram recrutadas à força. Portanto, ex-escravos e filhos de escravos eram quem compunham as classes mais baixas na hierarquia militar, e com isso, abusos e preconceitos eram cada vez mais comuns nesse ambiente, onde pessoas com maior hierarquia eram na sua totalidade brancos. Lembrando que a mão de obra negra ela foi amplamente utilizada pelo Brasil, por exemplo, na Guerra do Paraguai. Então, dito isso, vem comigo e bora pra história! Os marinheiros estavam submetidos a condições horríveis de trabalho, baixos salários e castigos físicos. Algumas faltas eram punidas com chibatadas, ou seja, num país em que os escravizados haviam sido recém-libertos, a instituição em que eles serviam aplicava castigos físicos, e isso não é nada lógico. A Marinha Brasileira adquiriu 2 novos encouraçados, que são barcos com uma estrutura diferente de um barco comum. Esses barcos são Minas Gerais e São Paulo. Esses 2 encouraçados ocupariam ainda mais a tripulação, trazendo uma sobrecarga enorme de trabalho. Além disso, os oficiais passaram a receber um aumento de salário e os marinheiros não. Lembrando que os marinheiros eram os cargos ocupados em sua totalidade, quase em sua totalidade, pelos negros. A revolta ela durou do dia 22 até o dia 27 de novembro, mas a gota d'água aconteceu no dia 22 de novembro de 1910. O marujo Marcelino Rodrigues Menezes recebeu como punição por uma briga com um oficial 250 chibatadas, sem direito a cuidados médicos. A chibatada era um recurso usado para quem violasse as regras da corporação, mas era um castigo que era aplicado somente nas pessoas com os cargos mais baixos, que em sua maioria, como eu já disse, eram ocupados por negros. João Cândido Felisberto, que era conhecido como o Almirante Negro, foi o líder dessa revolta. Junto a outros insatisfeitos, fizeram um motim no encouraçado Minas Gerais. Naquela mesma noite, juntou-se o encouraçado São Paulo e nos dias seguintes, as embarcações Deodoro e Bahia. Para demonstrar que não era um blefe, os revoltosos bombardearam a cidade do Rio de Janeiro, colocando uma enorme pressão para o presidente Hermes da Fonseca. Escreveram uma série de solicitações que foram enviadas ao presidente e suas reivindicações eram as seguintes: o fim dos castigos físicos, melhores condições de alimentação e trabalho, aumento do soldo, que é o salário dos marinheiros, e anistia aos envolvidos na revolta. No dia 26 de novembro, o governo aceitou as propostas e prometeu anistia a todos. Porém, 2 dias depois,
cerca de 1.000 marinheiros foram dispensados por indisciplina. Isso gerou uma segunda revolta que foi massacrada pelo governo. No dia 9 de dezembro, os marinheiros se amotinaram no batalhão naval na Ilha das Cobras, e o governo bombardeou esse local e muitos marinheiros acabaram morrendo. Assim, muitos ainda foram presos e expulsos do serviço militar. Outros enviados para fazer trabalhos forçados em seringais e na construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Já João Cândido foi preso e internado em um hospício como uma pessoa desequilibrada mentalmente. Foi expulso da Marinha em 1º de dezembro de 1912 e foi absolvido das acusações. Se tornou símbolo das lutas políticas, porém acabou morrendo quase esquecido em 1969. Apenas em julho de 2008, 98 anos depois, o governo brasileiro entendeu a causa da revolta e concedeu anistia aos marinheiros envolvidos. Bom, então a gente trazendo à tona essa história aí da revolta da Chibata. Então a gente vê que as instituições brasileiras elas não sabiam como lidar com o negro recém-liberto e eles não tinham como trabalhar porque os senhores ou as pessoas não queriam contratar esses escravos, então eles tinham que se sujeitar a entrar na marinha e muitas vezes de forma forçada. Lembrando que poucas vezes, dificilmente, um marinheiro, que era o cargo mais baixo ocupado por um negro, ele acabava sendo promovido a um escalão mais alto dentro da hierarquia da marinha. Ele entrava marinheiro e provavelmente ele cumpriria sempre aquela função de marinheiro. Lembrando que o marinheiro ele tinha os salários mais baixos e também ele trabalhava demais. Outra questão que a gente tem que levantar também é essa questão dos castigos físicos. Geralmente, quando o marinheiro ele descumpria alguma de suas funções, ele era punido fisicamente. Ele era punido com cerca de 25 chibatadas e cuidados médicos. Já no caso do marinheiro ali que gerou toda a revolta, o marujo Marcelino Rodrigues Menezes, ele recebeu uma punição de 250 chibatadas sem direito a cuidados médicos. Isso com certeza inflamou todo o contingente ali de marujos. É como se fosse um barril de pólvora, mais condições de trabalho, salário baixo e punições físicas. Isso aí foi o estopim para que essa revolta ela estourasse. A gente tem que também pensar em outras coisas, Os marinheiros, eles não estavam blefando, eles não estavam mentindo, eles tinham a noção do que estavam fazendo. Tanto que eles bombardearam a cidade do Rio de Janeiro e há relatos que, mesmo sem querer, eles acabaram assassinando uma criança, porque bombardearam, acertaram uma casa e uma criança que estava brincando no quintal acabou morrendo vítima desse bombardeio. Outra coisa que a gente tem que pensar também é sobre a questão da falta de manejo para conduzir a situação que o presidente Hermes da Fonseca não teve. Os revoltosos eles pediram o fim dos castigos físicos, obviamente, que era uma coisa que era horrível e tinha que parar, o aumento do soldo, porque eles ganhavam muito pouco, melhores condições de alimentação e trabalho, e anistia aos envolvidos. E o governo, num primeiro momento, disse que sim, que anistiaria todo mundo, ou seja, todos que participaram da revolta seriam perdoados, só que 2 dias depois mudou de ideia e dispensou cerca de 1.000 marinheiros. E isso trouxe uma nova onda de revoltas. O governo brasileiro não soube tratar, não soube conduzir essa situação. Enfim, como muitos foram expulsos, foram presos, a gente tem também outra questão que é os serviços forçados em seringais. Os marinheiros foram levados para outros locais do Brasil e foram forçados a trabalhar em seringais ou então na construção da ferrovia Madeira-Mamoré, lá no Amazonas. Então quem já ouviu falar da série Mad Maria pode procurar que vai ter essa ligação também. E João Cândido foi o líder máximo, Ele foi preso e, como eu disse para vocês, ele só foi absolvido das acusações em 1912. Mas antes disso passou preso num hospício, sendo considerado uma pessoa desequilibrada. O mais triste disso é que ele se tornou um símbolo de uma resistência, de uma luta política e acabou sendo esquecido, Ele acabou morrendo pobre e sozinho. Isso é muito triste, porque era uma pessoa que ela lutou por direitos
lutou por várias coisas e acabou sendo esquecida, porque o Brasil ele tem essa mania de acabar esquecendo facilmente as pessoas que lutam pelos ideais. E aí somente depois de muito tempo que as pessoas elas acabam prestando homenagem ou falando sobre essas pessoas. Essa questão da revolta da Chibata, ela foi retratada recentemente numa novela chamada Lado a Lado da Rede Globo de televisão. Então quem quiser procurar para saber mais ou menos como que funcionou, como que aconteceu, nessa novela tem um período aí que é retratado esse tipo de revolta. E também lembrando aqui, o João Cândido foi homenageado durante a ditadura com uma música por Aldir Blanc e João Bosco. Eles criaram a música O Mestre Sala dos Mares, uma letra muito forte, uma letra inspiradora, porém a ditadura, com o seu processo aí de repressão através da censura, acabou censurando a letra original e ela teve que ser modificada. Então, quem quiser também conhecer um pouco mais dessa letra e da história que ronda por trás dessa letra, pode dar uma pesquisada também. É uma música muito bonita, uma homenagem super justa feita a João Cândido. É isso aí, gente. Então, eu agradeço a todos que acompanharam e esperaram ansiosamente pela volta do nosso podcast. Eu agradeço a todos que continuam mandando mensagem, que continuam ouvindo e curtindo esse nosso podcast. Para quem quiser enviar mensagem, o endereço continua sendo o mesmo: souzawilliam1983@gmail.com. Souza com S, William com W, 2 L's e M no final, souzawilliam1983@gmail.com. E a pergunta ela sempre continua: para que isso, professor? Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau!